Sejam muito bem-vindos ao Fala Nordex, esse podcast que conecta você com o futuro da inovação e o futuro do empreendedorismo. Aqui, a gente desmistifica startups, investimentos e tudo mais no meio do caminho. Hoje, nossa conversa é sobre tecnologia, saúde e como a IA pode transformar sorrisos, nesse caso, literalmente. Nosso convidado tem uma trajetória que começa na Estônia, passa pela Holanda, vem ganhando tração no Brasil e hoje ele comanda uma health tech baseada em AI. Ele é fundador e CEO da DIO, Inteligência Odontológica, uma startup campeã do Sebrae Startup Summit de 2024 e que já impacta milhares de clínicas e ajuda mais de 40 mil pessoas mensalmente a dar o primeiro passo para recuperar o sorriso. Seja muito bem-vindo, Ra. Perfeito, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui contigo. Ra, para começar, eu sempre peço para os nossos convidados falarem um pouco de si, um pouco da sua trajetória. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, mata essa curiosidade para mim e para os nossos ouvintes. Como se pronuncia seu nome completo corretamente? Perfeito. Realmente o nome completo é uma trava-língua mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, meu nome é Ra Ark Ramachandra Ringve. Ra como Amon-Ra, né, o deus do sol. Ark como Arca da Noé, o salvador dos animais. E Ramachandra é sétimo reencarnação da Krishna. Então, meus pais colocaram muitos deuses no mesmo nome, orando que vai dar certo. Agora estou correndo atrás das expectativas. É muita coisa para matar. Perfeito. Então, mas você prefere Ra? Sim, pode ser. Acho que o restante fica uma trava-língua mesmo, né? Tá bom. Ra, então conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi esse caminho? Você conta que você começou na construção civil aos 12 anos e hoje você fundou a DIO. Como é que é a sua história? Perfeita, vamos lá. Então, realmente, trabalhei desde cedo, né? Meus pais quiseram para eu aprender o valor do dinheiro e tudo mais. Então, desde que era 12 anos, fiquei trabalhando durante meus verões na construção civil, ajudando as pessoas, trabalhando em restaurantes como garçom e assim por diante, né? Chamando as pessoas, inclusive, para entrar nos restaurantes e tudo mais. Vou ser bem honesto, na época, não curti, por exemplo, né, chamar as pessoas para entrar nos restaurantes, mas olhando por trás, realmente vejo que aprendi muita coisa com essas experiências. Eu acabei entendendo, né, o meu espírito empreendedor durante o ensino médio, onde fundei a minha primeira empresa. A gente criou uma plataforma de agregação das ofertas de almoço. Durante o nosso primeiro dia do lançamento, se não me engano, a gente acabou tendo por volta de 3 mil pessoas visitando o nosso site. Porém, a gente nunca acabou entendendo como monetizar isso, porque realmente foi um canal de propaganda para fazer para as compras, para as ofertas do almoço, né? Eu acabei fazendo o intercâmbio, acabei fazendo minha faculdade na Holanda, estudei economia lá, também do mesmo jeito, trabalhei ao lado lá, tudo mais, no restaurante. E durante meu segundo ano na Holanda, eu fiz intercâmbio, eu fiz estágio numa empresa chamada Funderbeam. Eles criaram uma bolsa de valores para startups e pequenas e médias empresas. Foi criado pelo ex-CEO da Nasdaq da região, ex-CTO deles, e também ex-head da regulação do mercado financeiro da Estônia. Durante o meu tempo lá, eu vi os executivos falando no escritório, né, que seria bastante interessante olhar melhor o Brasil, porque o mercado está crescendo bem, é realmente um mercado enorme. Não foi a conversa que foi focado em mim, mas acabei ouvindo, meio teimoso como eu sou. Eu acabei decidindo logo em seguida que o Brasil é um ótimo lugar para fazer o meu intercâmbio. Assim, acabei chegando aqui em primeiro momento, ajudando essa empresa a expandir para cá, e ao mesmo tempo fiz fazendo intercâmbio aqui no USP mesmo. Uma coisa para outra, né? Acabei 6 meses do intercâmbio, acabaram prolongando por 2 anos, no meio do caminho. Como sempre falo, caí no golpe clássico. Me apaixonei para uma brasileira, acabei ficando aqui porque a coração que mandava mesmo, né? E também, claramente, oportunidade de carreira e tudo mais. Durante esse tempo, através dos amigos de faculdade, eu acabei conhecendo o Caio. A família dele veio do ramo da odontologia, o pai dele é um dos melhores dentistas do Brasil, mas também um baita empreendedor. Ele fundou uma escola da pós-graduação odontológica chamada CETAL, que tem mais que 20 anos no mercado, mais que 20 mil dentistas formados. Antigamente era considerado para ser um dos melhores escolas de pós-graduação odontológica no Brasil mesmo. E também um hospital odontológico que ele fundou, que atende por volta de 1.500 pacientes mensalmente, de uma operação bem grande. E assim, acabei caindo na odontologia, nas paraquedas mesmo, através do Caio, que me introduziu nesse mundo. Eu lembro que logo no começo eu fiquei bem curioso como isso é possível, né? Que por um lado, o Brasil conta com melhores dentistas do mundo, o Brasil é campeão mundial mesmo na odontologia, e nós temos o maior número de dentistas per capita. E mesmo assim, a situação é uma bagunça. Para mim, não fez sentido, sendo bem honesto.
E a empresa nasceu para resolver realmente dor que existiu lá no negócio familiar da família do Caio. Seja, tive um dia lá que, basicamente, vou pegar um passo para trás. Lá no hospital, tive dois sócios que estavam fazendo todas as avaliações. Eu tive um dia que um deles estava nas férias, e outro, o pai do Caio, ele acabou quebrando a perna dele e não conseguiu chegar no hospital para fazer as avaliações. E assim ele pensou que, olha, eu tenho ótimos profissionais trabalhando comigo já há 10, 15 anos, e assim, tá tudo bem se eu deixo eles mesmo fazer o próprio planejamento. Porém, o que acabou acontecendo é que diferentes profissionais acabaram falando línguas diferentes dentro do mesmo instituto. Um dentista falou que deveria tirar sisos, outro tive dúvidas se realmente é o melhor caminho. E assim, acabou quebrando a confiança entre o paciente e o dentista. E hoje em dia, né, se um único paciente ele frequenta 3 diferentes dentistas, ele recebe 3 diferentes opiniões sobre o que deveria ser feito. Isso não é porque o dentista é um malandro ou um mau dentista, mas sim o que ele enxerga na sua boca depende altamente da sua expertise, especialidade, experiência. Né? Porém, objetivamente, existe um único caminho como chegar do ponto A atual do ponto Z do sorriso. E Dio que mostra esse caminho. Então, a empresa nasceu para resolver esse dor familiar, e ao longo do nosso caminho a gente entendeu que esse dor existe também nas outras clínicas. A gente acabou pivotando para a nossa solução SaaS, foi no começo de 2023, para expandir o nosso foco nesse sentido, ajudar mais dentistas a se transformem em super dentistas, como gosto de dizer, né? Ajudando eles a fazerem diagnósticos mais precisos e ver esse caminho mais otimal de como chegar do ponto A atual do ponto Z do sorriso. É claramente, como um único paciente recebe 3 opiniões diferentes, ele não sabe qual dos 3 está falando a verdade completa, né? Uma situação bem parecida com o mecânico. Nosso carro quebra, a gente leva o nosso carro para o mecânico, ele fala que, olha, seu carro não está funcionando porque tem problema lá na roda. Você vai pedir segunda opinião do segundo mecânico, só por via das dúvidas mesmo, ele fala uma situação completamente diferente. A gente, como consumidor, eu pelo menos não manjo nada dos carros. Então, assim, eu não sei qual dos dois está me falando a verdade. Eu só sei que meu carro não anda. É a mesma coisa com o paciente. Ele não sabe qual dos 3 dentistas está falando a verdade para ele. Ele só sabe que o dente dele está machucando. Então, assim, a gente ajuda a recriar essa confiança entre o paciente e o dentista. Porque, com frequência, o paciente não entende mesmo o que o paciente não entende mesmo o que o dentista está falando para ele. Que ele está mostrando na imagem que é cárie, que é melhor formato como resolver isso. Em estoniano também, claramente, nós temos uma frase, né, que se o seu único ferramenta é o martelo, você vai ver pregos do santo lugar. Então, assim, se a sua especialidade é implantodontista, desculpa a brincadeira, implantodontistas, mas você vai querer arrancar mais dentes, né? Que talvez teria para tratar em outro formato também. E por que você fez, então, criou junto com o Caio a Dio para tratar sorrisos e não para tratar carros? Porque você falou que o problema é parecido. Perfeito. Então, como a empresa nasceu, né, foi a idealização, em final das contas, do pai do Caio, né? Eu lembro bem que quando a gente estava tendo as nossas primeiras conversas, ele estava me falando sobre a situação no mercado e tudo mais, eu realmente fiquei bem desconfiante, porque não entendi como é possível que essa combinação dos melhores dentistas do mundo, o maior número de dentistas per capita, combina com todo mundo sofrendo. Porém, quando eu fiquei pesquisando o mercado, eu entendi realmente que o motivo é bem profundo. É bem pior do que eles estavam me falando mesmo, né? Além de demais, eu acho que enquanto dirigir carro não é um direito do ser humano, acho que sorrir deveria ser um direito do ser humano, acho que todo mundo merece ser feliz. Uma das coisas que eu acabei percebendo ao longo da minha vida é que, por um lado, a gente sorri quando a gente está feliz. Por outro lado, quando a gente se força para sorrir, a gente fica feliz também. Então, assim, para mim, ajudar as pessoas ficarem felizes, menos 40 pessoas recuperaram os sorrisos deles, é uma coisa bem bonita, né? Uma coisa bem nobre. E claro, a gente está resolvendo uma grande dor no mercado, claramente também tem um potencial financeiro enorme. Então, acho que isso responde um pouco da sua pergunta, espero. Você então metrifica, você acompanha depois, então o seu serviço, você ajuda a identificar o problema, a criar uma jornada de tratamento, certo? E no final das contas o que você quer são as pessoas sorrindo no final. Você já perguntou para os clientes que passaram pelo tratamento, estão sorrindo de novo? Perfeito, uma ótima pergunta. Então, como a gente nasceu como spin-off desse hospital, né? O nosso escritório está até dentro desse hospital. Então, isso me dá o prazer para estar muito perto do paciente final também, para ver como eles estão enxergando a nossa solução e ver como nos olhos deles realmente a mágica acontece. Então, assim, isso é uma das coisas que
acho que no nosso dia a dia, é muita correria. Então, assim, a gente não, com frequência, a gente não faz essa parada, essa pausa para olhar o macro de tudo que a gente está fazendo. Estava conversando com uma amiga esses dias, ela me perguntou quando foi a última vez que eu olhei o pôr do sol. E realmente, acho que é raro para a gente fazer essa parada, é olhar a beleza que está ao nosso redor nesse sentido, ou o caminho que a gente está andando de uma visão mais macro mesmo. Faz muito sentido. Eu teria resposta, foi ontem. Eu gosto muito do pôr do sol. Mas a maioria das pessoas, e eu mesmo sou culpado disso, a gente não tira sempre o tempo para apreciar as coisas no nosso dia a dia, né? Mas, Ra, eu queria aprofundar essa questão, pensando em teoria da mudança, né? Então, você entende que as coisas estão num estado X, você faz uma intervenção, elas vão para o estado Y, você falou do A, do problema até o Z do sorriso, né? E você comentou mais cedo uma coisa que te chamou a atenção, que o Brasil tem os melhores dentistas, maior número de dentistas per capita, e ainda tem muito problema. Por que você acha que a odontologia era, ou talvez aí você me diz sua opinião, um setor tão carente de inovação até agora? Perfeito. Se a gente olha o mercado de odontologia, as coisas estão acontecendo, na grande maioria, no mesmo formato, como foram 20 anos atrás, enquanto a tecnologia avançou muito. A tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, já está facilitando as vidas, só que é um setor que não foi tocado tanto por. Se a gente olha o mercado como todo, inclusive, aí uma coisa que me deixou bem surpreso para descobrir, que por volta de 40% das clínicas odontológicas no Brasil não utilizam nenhum tipo de plataforma de gestão. Então, eles não utilizam tecnologia no dia a dia deles a favor deles. Com frequência, né, os dentistas estão formando da faculdade, eles são ótimos profissionais, ótimos para executar os tratamentos. Porém, para administrar a clínica, eles ficam realmente com menos conhecimento para fazer isso. Com frequência, isso não foi incluso nos cursos, pós-graduação e tudo mais. Hoje em dia, é um grande prazer ver que esses módulos de gestão e de marketing é uma coisa que está sendo incluso cada vez mais, que acredito que vai ajudar definitivamente eles a abrir uma clínica deles para não ficar trabalhando apenas tratando os casos das operadoras e tudo mais, que não pagam, infelizmente, tão bem para dentista no final do dia. Né? E você me conta, então, de um mercado muito tradicional, Uhum. talvez com profissionais mais conservadores. E você chega para esse mercado e diz, olha, tem uma IA que vai te ajudar. Como que tem sido essas conversas de você tirar para um processo altamente manual e analógico e pular direto para a inteligência artificial? Isso tem sido fácil, tem sido difícil? Conta um pouco da tua experiência, então, quebrando essa barreira. Perfeito. Eu lembro bem quando a gente estava começando como nossa solução, trazendo isso para o mercado, e os dentistas estavam muito preocupados. Será que a inteligência artificial vai substituir eles e tudo mais? Porém, eu não vejo isso como um futuro próximo, futuro real. Eu acredito que a tecnologia está aqui para supercapacitar as pessoas, né? Como a gente sempre fala, para virar aí sempre super dentistas. Então, assim, o que eu estou vendo no mercado mesmo é que dentistas estão, por um lado, preocupados como a tecnologia vai afetar o dia a dia deles. Eu vejo que as pessoas que vão adquirir a solução em primeiro momento que vão ter os melhores resultados. Seja, primeiramente, né, para as pessoas que entram primeiro, eles vão ter vantagem competitiva, e para o restante, ao longo do tempo, isso vira uma utility, uma necessidade para ter. Mesmo coisa, né, que quando começou o Google Maps, era uma vantagem para utilizar isso. Hoje em dia, se você é difícil dirigir sem Google Maps ou Waze no celular mesmo. Né? Então, você acha que é uma questão de... a gente vai ter os early adopters, como a gente tem em qualquer outro mercado. Essas pessoas vão ver um benefício muito claro, e para os outros é uma questão de tempo. Tipo, não vai ser feito mais no futuro da forma como é feito hoje, porque vai ser tão óbvio e tão melhor. Exatamente. Porque no final das contas, vários estudos, inclusive, mostram isso, né? Que profissional sem IA vai ficar pior, cada vez pior do que profissional com IA. Seja, daí vou deixar isso num formato um pouco melhor, porque realmente dá para cortar essa parte. Não, isso é uma coisa que eu sempre falo, Ra, nas minhas palestras. Eu digo que os humanos com IA vão substituir os humanos sem IA. Exatamente. Porque eu acho que profissionais que utilizam a inteligência artificial vão ficar capazes de fazer diagnósticos mais precisos. Independente do nível da experiência do dentista, ser humano cansa. A gente não vê as mesmas coisas no começo, no fim do dia.
Então, assim, a IA não alcança. Então, ele vai ajudar a detectar as mesmas coisas no começo e no meio do dia, independente do nível do cansaço do ser humano que está atrás. Então, a gente direciona a atenção dos cientistas para possíveis patologias para nada passar, né? Por um lado, o que a gente está vendo, que é com frequência nas clínicas mais populares, quem está fazendo a avaliação são os dentistas que são recém-formados, que com frequência, infelizmente, falta essa capacidade para fazer diagnóstico completo. Para fazer um diagnóstico completo, você precisa trabalhar 2, 3 anos na cada uma das especialidades para conseguir ver todas as patologias relacionadas a isso. E você precisa conseguir ver como juntar todas as patologias para montar o plano de tratamento que atende tudo num ordem lógico, né? Para não começar com cherry on top of the cake após fazer o bolo, né? Sim. E pensando no mercado da odontologia, assim, para os próximos anos, porque a Dio hoje faz uma parte de diagnóstico e do planejamento de tratamento. Mas você deve concordar comigo, e aí, se não, me explica para a nossa audiência também, que ainda é um mercado muito analógico. Tem um pouco de digitalização, talvez um pouco de CRM, talvez um contato via rede social, alguma coisa mais incipiente, mas o que você imagina que vai ser a evolução dessa digitalização, inclusive da adição da IA no mercado da odontologia nos próximos 5 anos? Se você acha que ele vai adotar muito, vai adotar pouco, o que vai se transformar em seguida e inclusive está nos planos da DIO? Pegar esses outros mercados também? Perfeito, perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: você pode fazer tudo, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente decidiu para dedicar o nosso foco na odontologia mesmo, devido que a nossa especialidade tá vindo daqui, né? Mas, claramente, o que a gente fez? A gente sabe como vender nossa solução, a gente sabe como cuidar dos nossos clientes, a gente sabe como fazer algoritmos num formato escalável, trazer isso na frente do nosso usuário num formato Custo eficiente. exatamente, é fácil de utilizar, né? Então, claramente, um dos caminhos seria para utilizar essa mesma solução também para medicina. Porém, se a gente faz isso, a gente vai acabar tendo dois produtos que não está com foco total. Então, assim, eu vejo muito melhor a gente estar muito forte como um único produto, um único mercado, em vez de ficar expandindo para o mundo inteiro. Melhor estar forte num mercado do que fraco nos 5, né? Quando a gente está falando do adaptação, eu acho que realmente IA é uma coisa que é aqui para ficar mesmo. O mundo vai mudar consideravelmente ao longo dos próximos 5 anos. A gente já está vendo, né, que, por exemplo, esse ano, que é uma das temas do 2025, né, agentes autônomos. Eu acredito que o uso dos agentes autônomos vai facilitar muito também as clínicas odontológicas, gerenciamento deles, tanto em relação do CRM, né, para fazer follow-up com os clientes, para ajudar gerenciar a jornada do tratamento do paciente. Porém, o nosso foco mesmo é a parte do diagnóstico. Eu acredito muito numa frase que é dito é um ditado no sul da África: vai rápido, vai sozinho; vai longe, vai com parceiros. Então, assim, eu prefiro para a gente montar parcerias com as empresas do mercado para andar mais longe em conjunto com parceiros. Se a gente faz a nossa parte muito bem, a gente confia neles fazer a parte deles muito bem. Porque, no final das contas, a gente está aqui na mesma missão, né? Para ajudar mais pessoas a recuperar os sorrisos deles, para ajudar os dentistas a aumentar o faturamento deles num formato sustentável, né? O sucesso para a gente é sucesso dos clientes. Quando a gente está falando do futuro, em termos da DIO mesmo, uma das coisas que a gente já está trabalhando é para fazer uma inteligência artificial que é capaz de trabalhar em cima das tomografias, em cima dos escaneamentos, e claramente as fotos também estão nesse mesmo caminho. Uma das coisas que me pegou muito pela surpresa é que, se a gente detecta um cárie bem no estágio inicial, e se o paciente começa a passar fio dental com mais foco nesse dente, escovar esse dente um pouco melhor, o cárie pode calcificar. Então, nem precisa de nenhum tratamento. Então, assim, talvez mesmo se a gente detecta esse cárie estágio inicial, a gente acaba prejudicando o faturamento da clínica. Mas mesmo assim, acho que seria o caminho certo para fazer, né? Porque, no final das contas, o método para o dentista também é que o paciente dele teria sorriso bonito, né? E a saúde é o objetivo de longo prazo de qualquer tratamento, qualquer intervenção, né? O que a gente espera é a saúde completa. E eu não sabia dessa questão da cárie recém-iniciada. Ela pode calcificar, né, que você falou. Isso, exatamente.
Super interessante, ó, é um problema muito legal para vocês resolverem também pensando na odontologia preventiva, né? Com certeza. Acho que uma coisa legal para acrescentar aqui também, né, que é a parte da semana passada agora, a gente conseguiu criar os modelos de inteligência artificial que estão capazes, inclusive, de detectar tumores. Então, assim, a gente é capaz de detectar vários diferentes tipos de tumores até nos estágios iniciais. Então, se a gente detecta isso, o que acontece? A gente consiga salvar a vida da pessoa. Porque se esse tumor está sendo tratado no estágio inicial, vai ser muito menos doloroso, muito mais custoso e muito mais saudável para o paciente, no final das contas, né? É uma das coisas que me deixou muito empolgado mesmo. Pô, então desejo muito sucesso para que o algoritmo de vocês cresça, seja cada vez mais assertivo e que vocês possam, de fato, levar saúde e longevidade para muita gente. Obrigado. Vamos aqui para a nossa primeira rodada rápida. A ideia aqui, eu vou te apresentar umas ideias de negócio e você diz, se colocando no papel de investidor, se você investe ou corre. E aí depois a gente volta, se você quiser, e você comenta as suas respostas. Pode Perfeito. ser? Vamos lá. Vamos começar. Então, plataforma de IA para prescrição de tratamentos personalizados em medicina veterinária. Olha, eu vou ser bem honesto, eu não conheço nada do espaço veterinário. Então, assim, se eu fosse investidor, eu correria porque eu não sabia nada do setor, né? Acho que é uma das coisas que eu vejo muito, né? Que acho que um grande valor dos investidores é ser conselheiros, para ajudar no caminho, para o próprio empreendedor não bater a cabeça dele na cabeça, mas sim aprender com erros dos outros. Então, como não sabe nada sobre, eu correria. Tá bom. Aplicativo que conecta pacientes a clínicas por assinatura mensal. Se a assinatura for do lado do clínica, faz todo sentido. O que é problema para todas as clínicas? Aumentar faturamento. Como a gente aumenta faturamento? Achar mais clientes, aumentar a conversão deles e dar também, claramente, mais possibilidades financeiras para esses pacientes conseguirem concluir os tratamentos deles. Então, assim, para mim faz todo sentido e, inclusive, é uma das coisas que a gente foi chamado um tempo atrás para montar isso como spin-off da empresa, mas, novamente, uma coisa cada vez, né? Mas você investe ou corre? Investiria. Tá. Empresa que oferece C-Level as a Service para startups em expansão. Perfeito. Isso é uma das coisas que a gente ficou refletindo, inclusive, internamente, porque existe essas coisas no mercado, né? Tanto por um lado para outsourcing da tecnologia, como também, por exemplo, existe RedMag, né, que está fazendo, basicamente, terceirização do Chief Revenue Officer. Quando a gente está pensando do lado da tecnologia, o que eu penso? Basicamente, se a gente acaba terceirizando a tecnologia para fora da empresa, a gente não vai conseguir ser tão adaptável como necessário para achar o product market fit, especialmente nas empresas do early stage. Quando a gente está falando do terceirização de qualquer papel estratégico nesse sentido, eu acho que não é a melhor das coisas. Porque a ideia, no final das contas, é para trazer a pessoa dentro da empresa, né? Mesmo que a pessoa começaria, por exemplo, como CFO part-time, acho que se essa pessoa vai ser parte do CFO as a Service, você não vai conseguir trazer essa pessoa dentro da empresa. Então, após um tempo, você vai ter que achar outra pessoa. Acho que tem negócio lá, tem dinheiro lá, mas eu não investiria. Serviço de assinatura para founders com relatórios semanais sobre tendências emergentes de mercado. Eu acho que uma das coisas que a gente veja muito hoje em dia é que tem muito conteúdo gratuitamente. É difícil para a gente, por um lado, achar o conteúdo bom, que a gente vai seguir mesmo, para separar isso de tudo lixo, vamos dizer assim. Claramente, com a movimentação da IA, a aceleração da IA, que acaba acontecendo? IA acaba criando mais artigos em cima disso, então cada vez mais difícil vai ficar para as pessoas acharem conteúdo que é realmente da qualidade mesmo. Você investiria? Acho que não. Tá bom. Você quer comentar alguma das respostas? A gente teve muito de não investimento. Justo, acho que eu sou, mesmo que ser empreendedor, a gente precisa ser otimista. Eu acho que talvez sou cauteloso demais nesse caso, então. Mas realmente, parte das clínicas, parte da assinatura, arrumar os clientes para as clínicas odontológicas, faria sentido para mim. Legal, obrigado, Rá. Vamos para o nosso quadro que a gente fala um pouco mais de carreira, do seu histórico, dos seus interesses. E a sua história pessoal, você cruzou países, culturas, inclusive áreas de atuação, né? Você é economista por formação, mas CEO de uma empresa de IA para odontologia. O que é que você trouxe de
experiência da sua vida na Estônia, da sua vida na Holanda, do seu trabalho na Funderbeam, que hoje te ajudam na liderança da Deal? Perfeito. Como a gente estava conversando antes, né, que essa experiência do trabalho que eu estava tendo quando era jovem, tem muita coisa que na época eu não valorizava, talvez. Mas vejo que o fato, por exemplo, que eu fiquei na frente do restaurante chamando as pessoas para entrar, isso me deu muito mais facilidade para abordar as pessoas, ficar sem vergonha para abordar as pessoas, né? Porque eu também acho que mentalmente me deixou mais resistente, porque querendo ou não, a vida do fundador também é isso, que você vai acabar ouvindo não das várias pessoas, mas você precisa conseguir manter a sua visão, a sua missão, e não ouvir o barulho nesse sentido, né? Claramente, tem que adaptar, tem que melhorar. Eu lembro quando eu morava na Estônia, eu era uma pessoa muito tímido, eu era uma pessoa bem introvertido. Quando me mudei para a Holanda, eu trabalhava num restaurante lá, como garçom mesmo. Eu lembro que meu gerente estava me forçando muito para eu me abrir. Quando as pessoas entraram no restaurante, ir lá, deixar high five para todo mundo, falar uma piada. Foi difícil, mas eu acho que isso me forçou para ficar mais aberto mesmo, e no final das contas me deixou mais feliz mesmo, né? Eu acho que ser feliz é uma das coisas principais da vida, né? Claramente dentro das constraints, né? Ou seja, a gente tem que fazer as coisas certas, a gente não pode fazer as coisas ruins, a gente precisa seguir o nosso coração e ser justo, né? Ehm, Perdoa. Pergunta, acho que eu acabei saindo um pouco. Não, o que é que essas tuas experiências lá fora te trouxeram? Então, Tá. uma coisa foi Perfeito. você se tornar um pouco mais extrovertido, outra coisa foi você criar essa casca grossa, né, para receber não. Isso mesmo. Eu também acho que brasileiros, por si, acho que é um povo muito feliz, né? Eu ouvi de falar estatística hoje que finlandeses são considerados ser o povo mais feliz do mundo, mas eu acho que a pessoa que fez essa estatística nunca conheceu um finlandês. Então, tipo, para mim foi uma movimentação muito gradual, assim. Quando me mudei para Holanda, eu fiquei surpreso como as pessoas estavam abertas e felizes. Quando me mudei para o Brasil, eu entendi que, de verdade, as pessoas na Holanda não eram tão abertas e felizes, né? Claramente, o fato, né, que eu fui criado num país que está altamente afetado pela tecnologia, me deixou ver as coisas com olhos um pouco diferentes. Eu lembro logo no começo, quando me mudei para cá, eu fiquei realmente triste em relação à quantidade de burocracia que era necessário para seguir, em relação, por exemplo, arrumar visto e tudo mais. Mas estou muito feliz em ver que isso está mudando aqui no Brasil consideravelmente, que o governo realmente está focado para digitalizar, e tem iniciativas que aconteceram aqui que não aconteceram em nenhum lugar do mundo, por exemplo, o Pix, né? Então, assim, estou feliz em ver que esse movimento tá acontecendo. Coincidiu com a sua chegada. É isso, eu que trouxe. Ra, como é que foi para você sendo, bom, as pessoas devem te chamar de gringo, né? Mas especificamente estoniano, assim, as pessoas na rua imagino que entenderiam mais se você dissesse: sou americano, sou francês. Acho que as pessoas têm alguma expectativa. Acho que as pessoas não têm, você me corrige se eu estiver equivocado, não tem muita expectativa quando você diz eu sou estoniano, né? Então, como é que foi para você se conectar com o ecossistema brasileiro de startups sendo estoniano? Perfeito. Antes que eu puder responder, vou falar uma história que eu acho engraçado, né? Que quando eu cheguei no Brasil, em primeiro momento, eu sempre estava indo para os lanchonetes e tal, né? Isso na É, faculdade. isso é época da faculdade, exatamente. Quando eu indo para almoçar e tal, os garçons estavam me chamando alemão, né? No começo eu fiquei sempre corrigindo, não sou alemão, sou estoniano. Né? Agora já aceitei que não sou estoniano Rá, mas aqui eu sou alemão Rá. Né? Para te responder, desculpa, pode repetir a pergunta? Claro. Como é que foi para você se conectar com o ecossistema brasileiro de startups? Perfeito, perfeito. Olha, o fato que eu não falava português no começo, eu não conheci ninguém aqui, com certeza foi um grande desafio, né? Cheguei aqui em primeiro momento sem falar português, não conhecer ninguém, foi uma aventura mesmo. Graças a Deus, dentro do ecossistema das startups, muitas pessoas falam inglês, então isso me ajudou. O fato que a Estônia é reconhecido mundialmente pela sua tecnologia, com certeza também me ajudou. Inclusive, eu fico sempre surpreso quando eu ouço dos brasileiros aqui que já ouviram de falar do meu país. Aqui no Porto Alegre, especificamente, né, por conta dos, como chama, time?
Time de futebol? Isso, Grêmio Grêmios, Internacional? isso, exatamente, por conta deles, né, que a bandeira igual. Justo. E, bom, você fez várias apostas difíceis, né? Então você veio para o Brasil, que também não é um país fácil de você começar uma vida nova. E aí você veio sem falar português, você estava estudando, e depois você ainda resolveu empreender, tendo sido uma pessoa introvertida lá atrás. Então foram muitas apostas que você fez. Você disse que você escolhe, dá para fazer muitas coisas, mas não todas ao mesmo tempo, né? E você fez muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive aprender português, né? Como é que você compara a mentalidade de empreendedorismo, de empreendedor na Europa ou na Estônia versus o Brasil? Perfeito. Essa pergunta tem várias diferentes camadas, né? Porque eu vejo que para empreender, um lado, se é difícil a relação da burocracia e tudo mais, isso afeta, né? Por outro lado, então lá na Estônia, tudo é online e tudo mais, você consegue abrir a empresa online em poucos minutos. Hoje em dia, também no Brasil, né? Mas em relação ao sistema dos impostos, etc, etc, eu sinto que está um pouco mais fácil lá. E eu sinto que no Brasil, realmente, nós temos bastante pequenos empreendedores, né? As pessoas que vendem doce na rua, tudo mais. Não sei que você olha eles como olhos dos empreendedores, mas acho que no seu formato isso é empreendedorismo pela necessidade, né? Claramente diferente de um e-commerce ou de um startup de tecnologia mesmo, mas eu acho que o povo brasileiro é realmente empreendedor pela coração mesmo que o governo às vezes não está ajudando nesse processo, né? Então as pessoas são empreendedoras a despeito do governo? Acho que pode dizer isso mesmo. Então, Ra, se você pudesse dar um conselho para quem quer internacionalizar a startup, pensando dos países que você atuou, dos lugares de onde você veio, que conselho você daria? Perfeito. Olha, como estoniano, eu preciso fazer propaganda do meu próprio país, né? Então, nós temos lá realmente um sistema bem digital, tudo online, que facilita demais empreendedorismo nesse formato. O sistema dos impostos também bem amigável. Então, assim, acho que a Estônia é um ótimo porta para expandir para a Europa e também você não precisa se preocupar sobre a parte da burocracia e tudo mais, né? Inclusive, eu tenho amigos que trabalham com isso e precisam de indicações. Legal. Então, quem está ouvindo, depois procura o Ra aqui. A gente vai deixar os seus handles de rede social e tudo mais para o pessoal entrar em contato com você. Ra, vamos para o nosso segundo quadro rápido, que é o Segue ou Bloqueia. Eu vou te apresentar algumas tendências. Você me diz se segue ou bloqueia. Então, aqui é jogo rápido. Depois a gente volta e você comenta se você quiser. Pode ser? Pronto? Vamos lá. Então vamos lá. Planos odontológicos baseados em assinatura flexível. Bom, Segue ou bloqueia? segue. Startups de saúde que apostam em vendas diretas para o consumidor, B2C, sem intermediários. Bloqueia. Founders utilizando financiamento coletivo recorrente para custear as primeiras fases do negócio. Segue. Operação stealth de startup até a série A. Bloqueia. Parcerias entre startups e grandes corporações como estratégia de validação inicial. Pode repetir? Parcerias entre startups e grandes corporações como estratégia de validação inicial. Segue. Legal. Quer comentar algumas das perguntas? Alguma das tendências? Claro, eu acho que para trabalhar junto com corporações, para validar hipóteses, acho que faz todo sentido. Por um lado, claramente, para a empresa, pode ser perigoso se a maioria do faturamento está vindo de um único empresa, né? Nesse sentido, que deixa com muito poder de negociações na contrapartida. Mas, por outro lado, esse tipo de faturamento pode acabar viabilizando a empresa. Só que, querendo ou não, infelizmente, trabalhar com grandes corporações significa ciclos de venda muito longos. E, com frequência, eu acho que as grandes corporações não estão prontos para fazer negócio como startups. Eles, às vezes, não entendem que startup não tem uma política do fogo, que eles não têm todas as políticas tão bem definidas que fazem parte do processo de compra para eles, né? Quer comentar alguma das outras? O plano odontológico, venda direta B2C, operação stealth até série A. Então, acho que a parte do stealth é uma coisa interessante, né? Porque a gente está vendo isso bastante, né? Que a empresa está ficando no modo stealth. Acho que o motivo para isso é que as pessoas ficam com medo para alguém roubar a ideia deles e tudo mais.
Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é ideia vale 5 centavos, execução que é tudo. Então, se a ideia teria algum valor, teríamos um mercado das ideias mesmo. Porém, infelizmente, não temos isso e assim, aparentemente, a execução que realmente é tudo, né? Então, assim, acho que mais rápido que a gente consiga chegar no mercado, mais rápido que a gente consiga validar as nossas hipóteses, mais rápido a gente consiga entender por que as nossas hipóteses iniciais foram erradas e como que a gente consiga melhorar isso. Então, sendo no mercado, a gente consiga andar mais rápido nesse sentido, em vez de tentar fazer isso no modo stealthy mesmo, né? Perfeito. Para fechar, a gente sempre pede aos nossos convidados uma recomendação. Pode ser mais de uma também. Aqui a gente já falou de livro, de filme, de série, de blog, de podcast também, por que não? De comida. Então, pode ser uma experiência também, enfim, alguma coisa que tenha te marcado, alguma coisa que tenha te inspirado, que você possa deixar de indicação para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. O que você recomenda? Perfeito. Olha, eu consumo relativamente bastante podcasts, mas com frequência podcasts da história, né? Então eu gosto bastante, por exemplo, do The Fall of Civilizations, que está falando como as grandes civilizações acabaram encontrando o seu fim. Do lado do empreendedorismo, gosto bastante de podcast da Stella mesmo, né? Acho que eles realmente estão fazendo um ótimo trabalho para compartilhar os playbooks. Claramente, não dá para pegar tudo 100% aplicável no todo negócio, mas dá para se inspirar muito, né? Acho que realmente, como sempre, melhor aprender com erros dos outros, né? Aprender o que funciona nos outros para adaptar isso à nossa própria realidade. E algum livro, alguma coisa que te marcou assim na sua ou na sua formação como empreendedor ou na sua jornada pessoal? O que te marcou? Teve um livro que eu acabei lendo já faz um belo tempo atrás, mas isso acabou mudando bastante a minha visão para a vida, para a empresa, nesse sentido. Que é do Joko, né, que é chamado Extreme Ownership. Responsabilidade extrema. Exatamente. Que basicamente é o ponto do livro, né, que tudo que está acontecendo na sua vida ou na sua empresa é sua responsabilidade. Se a pessoa não está entregando o resultado antecipado, é porque você escolheu a pessoa errada, é porque você não passou a antecipação que você está esperando da pessoa. Eu acho que isso é tão verdadeiro no lado do empreendedor como na vida pessoal mesmo, né? Que a gente vê muito os casais brigando entre si, onde um nunca falou que ele está antecipando do outro e está esperando que através da telepatia a outra entende, né? Eu acho que comunicação, no final das contas, é tudo. Então, para eu entender que tudo que dá errado na minha empresa é minha culpa, mudou bastante a minha perspectiva das coisas mesmo. Eu endosso a sua recomendação, Rai. Aliás, os meus mentorados, os meus aconselhados que estão ouvindo o nosso podcast, com certeza vão lembrar das muitas vezes que eu recomendei esse livro ou passei trechos dele. Realmente para mim foi um livro muito impactante também. Eu acho que não só todo empreendedor, mas você deu um exemplo na relação entre casais, né, como ele pode mudar. Acho que todo executivo também na carreira executiva, acho que também ele é muito impactante. Normalmente é o tipo de cliente que contrata o Joko, né? Hoje em dia são os executivos, mas realmente o livro é muito legal. Ele tem outros livros muito bons. Ele também tem um podcast. Não sei se você acompanha. Não vou recomendar porque estamos aqui no Fala Nordex, então depois eu espero que ele recomende o Fala Nordex no podcast dele. Então é isso. Mais alguma indicação, Rá? Acho que só isso mesmo, por enquanto. Legal. Não, de verdade. Recomendo ouvir também Nortis, né? Obrigado. Rá, muito obrigado por compartilhar sua trajetória, sua visão, seus desafios, suas perspectivas para o futuro aqui no Fala Nordex. Nós sorrimos muito aqui no nosso episódio. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que as pessoas te encontram? Perfeito. Pode me achar no LinkedIn, Ra Ringve, ou, por exemplo, no geointeligencia.com.br. Obrigado. Vamos deixar aqui também as referências na descrição do episódio para quem está nos ouvindo. Rá, você gostaria de dar alguma última palavra, algum último conselho para a nossa audiência? Claro, eu gostaria de convidar todos vocês para nos juntar à nossa missão, para ajudar a transformar mais dentistas em superdentistas, ajudar mais brasileiros a recuperarem os sorrisos deles. Obrigado, Rá.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que está de olho em como a IA ou outras tecnologias vão transformar a saúde, vão transformar a odontologia. Não esqueça de seguir o Fala Nordex aqui na sua plataforma favorita, para não perder os próximos episódios. Compartilhe, curta e agradeço a você pela sua audiência. Obrigado e até a próxima.